Olá, olá, boa noite a todos que estão chegando por aqui. Deixa eu dar um oizinho aqui para todo mundo. Boa noite para todo mundo que está chegando na nossa live de segunda-feira. Um oizinho para Isabela, seja bem-vinda, Isabela. Dani, Capitão Batata também por aqui. Olá, boa noite para o Fábio, Letícia, nome difícil. Estamos iniciando a nossa live de segunda-feira. Toda segunda-feira temos o nosso encontro por aqui. E hoje, falta um minutinho para eu ser bem pontual. Então eu já quero iniciar com um convite rápido para vocês que amanhã, nesta terça, quarta e quinta-feira, né, começando amanhã, nós temos o nosso aquecimento da Semana da Ginástica Rítmica, que serão lives exclusivas e especiais aí, que serão feitas lá no YouTube. Então, quero convidar todos vocês aí, e a gente já vai começar a live de hoje, mas amanhã estaremos no YouTube às 20 horas também, com lives e temas especiais para todos vocês. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos por aqui. Giovana Severo também, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui hoje na nossa live número 33, é a 33ª semana, que toda segunda-feira eu estou por aqui com vocês, trazendo informação sobre a nossa ginástica rítmica. Boa noite, João Vitor, que está chegando por aqui também. É muito gratificante, eu fico muito feliz de ter vocês por aqui participando, né? A gente juntos aqui falando sobre a ginástica rítmica. Então, estamos aqui hoje para nossa live de segunda-feira, né? Esse encontro que é feito especialmente para professores e treinadores da nossa ginástica rítmica, mas também para quem está iniciando aí a sua atuação, pretende atuar, né? De repente trabalha com dança, com outras modalidades esportivas, mas está em busca de aprender e conhecer mais sobre a GR. Boa noite, CC Temponi. E a Isabela Ginasta, sejam bem-vindos. Professores e treinadores, não deixem de mandar o seu raio assim que entra na live para a prof conhecer todos vocês. E também as ginastas podem mandar aquele troféu que lembre-se que é o que a gente está buscando, né? Cada vez mais conquistar a nossa excelência na ginástica rítmica. Aqui no canal Regime BR, então eu sempre trago através do YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, muita informação e conhecimento sobre a ginástica rítmica, tudo de forma gratuita, para que você possa conquistar a sua excelência e segurança na GR, né? Então, todo o material que eu trago aqui, ele tem estratégias, ferramentas para quem atua e para quem também pretende atuar com a ginástica rítmica. Essa foi a minha maneira de contribuir com a nossa modalidade e, naturalmente, contribuir com o maior número possível de professores, treinadores e também ginastas. Boa noite para a Thay, que também está chegando por aqui. Estamos iniciando agora. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica. Fui ginasta, hoje sou árbitra, treinadora, professora e também amante da nossa modalidade. Eu sou a criadora do método Ginástica Rítmica com Excelência, que é um curso exclusivo e online para professores e treinadores da GR. Então, se você não conhece ainda o método Ginástica Rítmica com Excelência, assim que terminar essa live, não deixe de entrar em contato comigo para que a gente possa conhecer mais um pouquinho aí, eu tirar todas as dúvidas que você tenha. Tá legal? Temos um site aí que acabou de ser lançado, é um site bem especial com todas as informações do curso. Então, quem tiver interesse, pode me chamar depois para a gente conversar e eu passar também mais informações para vocês. Boa noite para Cássia Gouveia, que está chegando por aqui. Emily Paz também, boa noite, boa noite. E então, não esqueça, então, de me chamar mais tarde, se você quiser conhecer mais um pouquinho sobre o método, porque agora a gente vai falar sobre o tema de hoje. E aí, eu fiquei pensando esse tema de hoje, né? Essa transição de ginasta para professor treinador, né? E agora, como é que vai ser? O que é, o que não é? Quando eu comecei a atuar como professora, eu jamais imaginei que
eu poderia ter chego até onde eu cheguei, né? Eu fui ginasta, mas eu tive a honra de treinar ginastas que tiveram voos muito mais altos do que o meu enquanto ginasta. Então, na minha carreira, eu tive inclusive 2 experiências internacionais muito enriquecedoras, e essas experiências elas fizeram aí grande parte da minha vida, né? É um momento na qual eu pude representar o meu país e eu me orgulho muito dessas experiências, né? Essa história, essa parte da minha história que ninguém vai poder tirar, né? E eu quero contar para vocês então, né, de uma forma resumida, como que isso foi possível, né? Porque, sim, eu passei por essa transição de ter sido ginasta para ser professora e treinadora, e tudo isso também fez com que eu desenvolvesse o meu método através de dedicação, de trabalho, de amor e de toda essa paixão aqui pela nossa ginástica rítmica. Deixa eu dar um oizinho aqui para Lia de Carvalho, Camille, Vitória. Boa noite, sejam bem-vindas. E eu quero contar então para vocês sobre essa minha história. Deixa eu só ajustar aqui. Ai, quase que cai. Nossa Senhora, hoje tá tudo balançando aqui. Vamos ver se ele vai parar. Aí, parou. Então, vamos lá. Primeiramente, eu fui ginasta. Eu comecei a modalidade, né, a ginástica rítmica, quando eu tinha 9 anos. E com 15 eu já estava dando aula de escolinha. Então, eu já tinha ali a minha experiência como ginasta, mas logo depois eu já assumi algumas turmas de escolinha e também trabalhei com a equipe de competição da minha cidade, onde eu trabalhava. E aí, com 18 anos eu já estava na faculdade, né? E com 22 eu já entrei, então, a estudar para minha pós-graduação. E aí eu lembro que eu competi até os 21 anos. Então, ainda com 21 anos eu estava competindo, mas que ali eu já achava, assim, de alguma maneira, ser ginasta mais difícil do que ser professora ou treinadora. Mas cada pessoa tem uma observação, né? E eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que eu acabei criando dentro da minha carreira toda sobre ser professora já desde muito cedo, né? Então, eu lembro que essa transição, ela aconteceu naturalmente. Eu gostava de ensinar, eu gostava de ajudar as minhas colegas da ginástica rítmica. Oi, Kelly! Boa noite! Kelly maravilhosa, treinadora da nossa Ana Luísa, ginasta da seleção. Muito bem-vinda por aqui. Rhythmic PT também, seja bem-vinda, boa noite. E aí, vou contar então um pouquinho sobre tudo isso, né? Essa transição, ela aconteceu naturalmente, porque eu gostava muito de ensinar, gostava muito de ajudar as ginastas que estavam ali comigo, e esses primeiros passos, então, eles foram dados, né? E o que mudou exatamente, então, a partir do momento que eu me transformei em professora, treinadora, né? Muda que, basicamente, quando você é ginasta, você precisa treinar, competir, errar e acertar, se dedicar de uma certa forma para você, né? E a partir do momento que você tem os seus resultados, eles são mais seus, né? Eu digo que é um pouco mais individual. Mas quando você é professor ou treinador, você lida com sonhos, né? Com os sonhos de outros seres humanos, de outras pessoas que estão ali buscando, então, a realização desses sonhos, né? E essa criança que a gente vai trabalhar na ginástica rítmica, ela tem ali uma vontade de aprender, de evoluir, de conhecer as possibilidades da ginástica rítmica, né? Então, seja tanto na iniciação quanto no treinamento, essas ginastas, elas vão, então, viver essa ginástica de uma maneira intensa e sempre buscar por novas descobertas, né? E quando você atua também com ginastas de competição, elas já têm suas metas, né? Os seus objetivos. Às vezes essas metas são relacionadas a conseguir um novo movimento, a conquistar uma medalha, conquistar um risco, sonham com pódio, né? Com campeonato. Então tudo isso é voltado aos sonhos
das pessoas que estão ali praticando a ginástica rítmica com a gente, né? Então, hoje a gente sabe que temos a ginástica rítmica masculina também. Então, a gente pode pensar em crianças, em adolescentes que estão ali em busca de sonhos, de conquistar e realizar os seus sonhos dentro da nossa modalidade. E nós estamos então do lado de cá desse sonho, né? E aí a gente assume então novas responsabilidades, né? Que antes, enquanto ginasta, a gente não ia ter esse tipo de responsabilidade. E quando uma ex-ginasta vira ginasta, quando uma ex-ginasta vira professora ou treinadora, ela vai precisar entender que algumas habilidades vão ser importantes. Então, elas vão precisar estar presentes para que essa transição aconteça. Um oizinho para Raquel, que está chegando por aqui também. Oi, oi, oi. Deixa eu dar aqui sequência à nossa live. Então, quais são as habilidades que essa ex-ginasta vai precisar desenvolver a partir de agora para se transformar numa professora ou treinadora de GR, né? Olá, Dorinha, boa noite. Seja bem-vinda por aqui, sempre presente. Estamos aqui falando sobre essa transição de ginasta para professor e treinador, né? E agora nós vamos entender quais são as habilidades que essa ginasta precisa compreender e ter a partir desse momento de transição. Então, a primeira habilidade seria a habilidade de paciência, né? Então, de entender que cada ser humano vai ter aí o seu processo de maturação, de entendimento, de compreensão dos movimentos. Então, é uma habilidade de paciência, porque nada vai acontecer de uma hora para outra, né? Então, é importante entender essa transição para que, através da paciência, essa ginasta consiga perceber que existe um processo, existe um tempo para as coisas acontecerem. Dorinha, você foi ginasta? Conta pra gente. Foi muito difícil se transformar em professora treinadora? Quero saber um pouquinho da história de quem tá aqui comigo hoje. Pode dividir com a gente, que aí a gente vai tendo essa troca, né? E conhecendo também como que foi esse processo para cada um dos profissionais que tá aqui com a gente. Hoje, quando eu abri a caixinha, ainda não concluiu, né? Porque eu abri agora há pouco, mas grande parte já foi ginasta, né? Hoje atua com a GR, mas já foi ginasta. Então, muitos profissionais passaram também por essa transição aí da ginástica. A gente vai entender agora se essas habilidades necessárias, elas estão sendo desenvolvidas pelos profissionais. Então, a primeira habilidade é a habilidade da paciência. E a segunda habilidade é a habilidade de entender o processo. Então, tudo que vai ser ensinado vai demandar tempo, né? Vai demandar dedicação. E você, enquanto profissional, vai precisar indicar esses caminhos, né? Para que as coisas aconteçam. Mas a decisão de verdade, né? Vai ser da ginasta. Então, a gente vai entender que há um processo, né? Eu vou precisar contribuir com ela, mas ela também vai precisar estar disposta a contribuir com esse processo. Dorinha contou que foi sim, o meu sonho era ser treinadora da ginástica rítmica, eu não sabia ensinar o que eu sabia fazer. Muito importante, muito interessante isso, porque não basta saber, né? Não basta saber fazer, é preciso saber ensinar. E aí isso a gente desenvolve, a gente consegue evoluir o nosso processo de ensino, mas é importante entender que existe essa diferença entre saber fazer e saber ensinar. Eu sempre falo e trago isso para vocês que quando ginasta, eu tive uma ginástica muito fraca, né? Considerando e comparando com as ginastas com a qual eu preparei, treinei e levei a campeonatos. Então, isso não significa que ter sido ginasta fez com que eu conseguisse ensinar as minhas ginastas, né? Mas sim que a partir do momento que eu compreendi como que se deve ensinar, os processos de ensino, eu consegui então ter ginastas muito melhores fisicamente, corporal e de desenvoltura em quadra do que eu enquanto ginasta. Então, não saber ensinar é um processo de aprendizado. Muitas pessoas, eu brinco que já vem com o dom, né, de entender, de saber como faz isso, mas é possível de se treinar e de se aprender sim. Então, entender que tudo isso é um processo, né? E a gente vai precisar, então, passar pelas fases de um processo para que isso aconteça. Boa noite para Lira, sempre por aqui também. Maria Lídia, boa noite, boa noite. Vamos seguindo, então.
Nós temos também a habilidade de sonhar junto. Então, é uma habilidade que professores e treinadores precisam ter com as suas ginastas, né? Porque é importante e é necessário que o profissional ele tenha, sim, os seus sonhos, né? E que ele sonhe junto. É preciso que os objetivos eles sejam traçados, mas também é importante que esse caminho até os objetivos, até a realização dos sonhos, ele seja minimamente visualizado pela ginasta e pelo professor ou treinador. Então, é permitido sonhar, né? Sonhar alcançar uma competição maior, uma seleção brasileira, ter uma ginasta na seleção, tudo isso são sonhos que eu posso construir, né? E se for de uma maneira eficiente, eu vou conseguir alcançar cada um desses sonhos. Edinalva, boa noite para todos que estão por aqui. Manda para a prof quem professor e treinador, manda aquele símbolo de raio, já pode compartilhar aqui clicando no aviãozinho também. Para quem assistir essa live depois, vai poder assistir lá no YouTube, né? Provavelmente vai assistir lá no YouTube, que é onde vai ficar liberado também. Então depois, se você quiser voltar, assistir, tirar alguma dúvida sobre o que foi comentado hoje, também fiquem à vontade. Cíntia, boa noite, seja bem-vinda. E vamos seguir então com as habilidades, né? Habilidade de entender também que quando essa ginasta entra em quadra, nada mais ali poderá ser feito pelo profissional. Então eu falo que ali na beira do tapete, né, esse professor, esse treinador, ele não vai ter mais o que fazer, muito mais o que fazer, né? Tudo que foi feito até ali foi um processo. E a partir dali, daquele momento, do caminho que a ginasta sai do tapete de treino e entra para a quadra de competição, naquele momento, propriamente nada poderá ser feito, né? E aí, é importante que a gente, quando passa por essa transição de ginasta para professor-treinador, compreenda que esse caminho ali, ele já não pertence mais. Então, a ginasta, quando entra em quadra, ela tem em suas mãos, de alguma maneira, né, o poder de errar, acertar de acordo com o processo anterior. Mas ali, naquele momento, é a ginasta com seu aparelho, sua série, e nós admirarmos, torcermos pelo trabalho que foi desenvolvido até ali. E aí, outra habilidade, né, que é importante que o profissional tenha, é a habilidade de ser responsável. E aqui é uma habilidade que a ginasta também precisa, mas que nós, enquanto profissionais, precisamos assumir essa responsabilidade que é nossa. Boa noite para Kelly, boa noite Edinalva também deu um oizinho aqui, e a Marinha chegando, boa noite para vocês. Opa, Edita também por aqui, olá, olá. Vamos continuar aqui com as habilidades que ginasta, ex-ginasta, precisa ter a partir do momento que ela assume a função de professor ou treinador. Então, é de responsabilidade desse profissional, né, essa organização de um cronograma de treino, um cronograma de competição, né, de como que essa ginasta vai chegar até a competição, toda a parte da viagem, da alimentação, estadia, tudo isso, tudo que for preciso, então, para que essa chegada até a competição aconteça, tudo isso é parte e responsabilidade do profissional. Então, nós, enquanto profissionais, além de ter todas as responsabilidades normais, né, de professor, treinador, eu preciso também entender que isso cabe a mim. Então, quando eu era ginasta, talvez eu não tinha essas necessidades, mas a partir do momento que eu assumo a função de professor, treinador, as coisas mudam um pouquinho e eu preciso assumir, então, essa responsabilidade de organização e preparação até o momento da competição. Ludmila, boa noite, bem-vinda, bem-vinda, sempre por aqui na nossa live, acompanhando o nosso canal e o nosso conteúdo por aqui. E aí, eu trago para vocês algumas habilidades, né, que de alguma maneira foi o que eu vivenciei e o que eu percebo que é necessário que a gente faça essa transição de maneira saudável, né? Então, a nossa colega aqui agora há pouco, Dorinha, trouxe pra gente que foi muito difícil por não saber ensinar, mas saber fazer, né? Então, quem já passou por isso? Será que você
está nesse momento de transição agora, né? Está começando a assumir turmas. Será que você também passou por isso? Como que a gente poderia resolver essa questão de saber fazer e agora precisar saber ensinar, né? Eu sempre brinco que eu, como ginasta, nunca consegui realizar um pivô bucle, né? Um pivô puxada, pé atrás. Mas as minhas ginastas, elas faziam com muita facilidade. Mas essa facilidade, ela não aconteceu natural delas, mas sim porque eu pude compreender a execução do movimento e explicar, ensinar a elas para que elas conseguissem realizar. Então, não tem a ver com eu ter feito ginástica, com eu ter sido ginasta, mas com eu ter sabido como ensinar isso a elas, né? Mas também poderia ter sido diferente, poderia ter eu ter feito essas dificuldades corporais e depois não saber repassar isso às minhas ginastas. Então, existe tudo isso aí para a gente compreender nesse momento de transição de ginasta, ex-ginasta, para profissional, professor ou treinador. Existe também um entendimento sobre habilidade, né, de que a partir de agora, o não saber fazer, né, ele vai ser importante, mas ele não é decisivo. Então, ensinar vai muito além de saber fazer, né? Como eu falava para vocês agora. Ensinar requer habilidades, né? Dessas todas que eu falei, e também a habilidade de ensinar propriamente dita, né? Ensinar é repassar o conhecimento, ensinar também é encontrar diversas formas, estratégias, recursos para que a ginasta compreenda essa forma de executar esse movimento, esse elemento, né? Então, se a gente for pensar nas ginastas, nós temos ginastas que são visuais, que apenas pelo olhar elas vão conseguir compreender, entender. Às vezes uma ginasta mais velha que demonstra o movimento, ela já pega de primeira, né? Porque é uma habilidade nata dessa ginasta através do visual. Então hoje com tecnologia, vídeos, imagens, a gente consegue trazer isso. Mas nem todas vão precisar disso, né? Apenas disso. Algumas vão precisar de um processo, por exemplo, de pegar na mão, mostrar o passo a passo e com certeza ali depois de todo esse processo elas vão conseguir entender e realizar. Então, a gente tem também aquelas que são autodidatas, né? Que brincando acabam criando movimentos. Só que eu já trouxe para vocês 3 tipos de ginastas e 3 formas de aprendizados diferentes. E isso interfere em nós, né? Enquanto profissionais, porque a hora que eu vou ensinar essa ginasta que é mais visual, eu vou precisar utilizar determinados recursos e estímulos diferentes daquela ginasta, que de repente tem mais dificuldade do visual, mas ela é mais tato, ela é mais, você pega na mão dela, ela consegue compreender. Então, nós, quando nos transformamos em profissionais, né, depois da transição de ser ginasta para profissional, precisamos compreender essa diferença também na hora do ensino. Boa noite para Yasmin, Gin Araújo também por aqui, nossa segunda-feira de live, trouxe esse tema tão importante, né, que abrange essa arte de ensinar, essa arte de ter empatia também pelo nosso aprendiz, né, ter empatia é entender que ali existe um ser humano e que vai precisar de determinadas formas, tempo, para que a coisa aconteça, para que o elemento seja realmente realizado. Então, ensinar é tão lindo, né? Tão bonito que eu nem sei falar sobre isso, porque eu acredito que ensinar é, de alguma forma, um dom, né? E você precisa dessas habilidades de paciência, de entendimento de processo, de empatia propriamente dita. Tudo isso vai ser gradativo. Então, a ginasta que tem essa transição para professor, às vezes se depara com essa dificuldade, né, de sabia fazer, agora precisa saber ensinar, mas é sempre possível através da busca por conhecimento, por ferramentas também para que você aprenda e saiba como melhor ensinar as suas ginastas, né? Eu sou professora desde os meus 15 anos e lá se vão alguns anos, né, de ensinar, mas também quando a gente ensina, a gente aprende, e eu diria que até aprende mais, né? Hoje eu ainda atuo, mas eu ainda atuo como professora, também em outras áreas, né? Trabalho com crianças, trabalho com jovens, com adultos,
e cada um demanda certas exigências. Então, hoje, quando eu vou trabalhar com um idoso, né, que eu também atuo, eu percebo que eu preciso me reinventar cada vez para que a compreensão de cada uma dessas pessoas seja diferente, seja assertiva, né? E naturalmente serão diferentes. Crianças vão aprender de uma maneira, adultos de outra, adolescentes de outra, idosos de outra, e o processo vai acontecer, sim, mas cada um dentro do seu tempo e do seu processo realmente, né? Então, aprender também é ensinar também é aprender, né? Quando você ensina, você está aprendendo também. Isso eu vivencio na prática do meu dia a dia enquanto profissional. E para as ginastas, né, que estão num processo de transição, de ser ginasta para se transformar em profissional, às vezes continua fazendo, né, também a parte de treinador, mas e está também treinando para competição. É muito importante e válido esse aprendizado, né? De que quando você ensina, você também vai aprender. Então, isso pode contribuir também para o seu processo enquanto ginasta, já que ensinar também é aprender, e aprender pode contribuir aí com o seu processo de competição e de ginasta. A ginasta precisa ser criativa, mas o professor e o treinador também. Então, ginasta precisa ser criativa, profissional precisa ser criativo, e mesmo assim, utilizando todas as estratégias, tudo que você puder de recurso, pode ser que você precise da ajuda de um outro profissional, mas o importante é você entender que você precisa compreender através da paciência, de que tudo isso é um processo e que é possível sim de ser realizado. E ensinar também é um aprender, mas é um aprender sem fim, né? Deixa eu dar um oizinho aqui antes de continuar. Evelyn, Dinha e Prisinha chegando por aqui, sejam bem-vindas. Ensinar é um aprender sem fim. E quando que isso termina, né? Quando que ensinar se conclui? Na verdade, eu acredito que não tem fim, né? Não termina, porque muitas vezes as ginastas vão virar professores, treinadores, e esse ensinar vai permanecer, né? Mas quando a ginasta também opta por não seguir a carreira de professor ou treinador da GR, ela vai levar muito do que aprendeu na ginástica rítmica para o seu esporte, do seu esporte para a vida. Então, em qualquer área da vida, o esporte vai ensinar, e essa criança, esse adulto que vai chegar, que vai se tornar, vai ter grandes aprendizados que vieram do esporte, né? E depois vai para muito além do esporte também. Então, eu acredito que ter sido ginasta contribuiu muito, né, com alguns desses itens, mas eu acredito muito que todo e qualquer ser humano que, se realmente quiser, vai fazer acontecer. Então, se você foi ou não ginasta, você também vai poder ser um excelente profissional dentro da ginástica rítmica, dentro da sua atuação profissional dentro da ginástica rítmica. E, aproveitando esse tema de hoje, né, eu trago para vocês o convite para a nossa live de amanhã, que é especial, né, porque a nossa live é sempre segunda-feira, mas nessa semana de aquecimento da Semana da Ginástica Rítmica, nós temos mais 3 lives além de hoje. Então, tem a live de aquecimento na terça, na quarta e na quinta, 14, 15 e 16 de março, começando amanhã então. Essas lives, elas serão encontros especiais, mas elas não serão aqui no Instagram, elas vão ser lá no YouTube. Então, conhecimentos e assuntos e conteúdos mais aprofundados eu trarei para vocês aí a partir de amanhã. Então, são 3 temas, né? O tema de amanhã, ele vai falar sobre não fui ginasta. Então, não fui ginasta e agora eu posso ser professor ou treinador? Eu vou me aprofundar mais nesse tema, né? Porque é algo que eu já trago aqui para vocês, que sim, é possível. Mas nós vamos trazer aí alguns conteúdos mais importantes aí e inéditos para todos vocês. Na live de quarta-feira, eu vou falar sobre um tema próximo ao de hoje, né? Que é, fui ginasta e agora vou ser professor ou treinador. O que acontece? O que eu faço a partir de agora? Então, nós vamos entrar mais a fundo nesse tema na live de quarta-feira. E na quinta-feira, nós vamos falar sobre da iniciação ao treinamento, né? Como que ginastas passam por esse processo e também treinadores que iniciam atuando com iniciação e se desenvolvem até o treinamento.
Um oizinho pra a Icitel, Letícia chegando por aqui. Ludmila, palminhas, gostou da semana da ginástica rítmica? Conta pra mim aí o que você tá achando desses temas, de tudo que eu tenho trazido pra vocês, porque esse feedback é muito importante para que eu possa me preparar, né, e trazer cada vez mais para vocês. Então, lembrando que essas lives, né, que vão acontecer amanhã, quarta e quinta-feira, elas não serão lives aqui no Instagram, vão ser lives lá no YouTube. Então, aproveita para entrar lá no YouTube agora, clicar lá onde diz live de aquecimento número 1, você ativa o sininho e amanhã, quando for minutos antes das 8 da noite, o YouTube mesmo vai te avisar que a live vai começar. E, aproveitando, olha eu com a minha alergia de novo. Amei! Que legal, Ludmila! Fico feliz, fico feliz. É isso aí. E sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de me contactar, porque, a verdade, o meu objetivo é esse, a minha missão é essa, trazer conhecimento, informação para todos os profissionais que atuam na GR. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Não é fácil estar atrás das câmeras, vou logo dizendo. Tava até falando outro dia, né? Já vai fazer quase um ano. Em junho, se eu não me engano, eu iniciei com as lives. Então, quase um ano que toda segunda-feira eu tô aqui com vocês. Mas nem por isso toda segunda-feira passo aqui por um preparo todo para estar aqui com vocês nesse momento e trazendo esse conhecimento que eu gosto muito de compartilhar com todos vocês. Obrigada, Val, pelo conhecimento compartilhado. Muito obrigada da minha parte por vocês estarem aqui comigo. Eu sei que eu tenho estão seguindo o nosso canal e cada vez mais fazendo crescer a nossa modalidade. Então, live de amanhã, live número 1, será às 20 horas no YouTube. Aproveita para chegar lá, clicar, seguir o nosso canal e também compartilhar com todo mundo para que a gente possa ter mais participantes na nossa live. Quero a interação de vocês, hein? Nossa caixinha de comentários vai estar aberta lá para vocês trazerem aí mais e mais sobre o tema de amanhã. E essa semana de aquecimento, ela está aquecendo para quê? Para a Semana da Ginástica Rítmica, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que eu preparo para vocês para trazer mais e mais sobre a ginástica rítmica. E dessa vez nós vamos iniciar no dia 20 e vai até o dia 24, então na próxima segunda-feira. Serão 3 encontros muito importantes com temas inéditos para vocês sobre a ginástica rítmica. Para participar, precisa se inscrever através do link da bio, então é importante que você clique lá, faça sua inscrição, deixe seus dados e também que você convide, né? Convide mais e mais pessoas para participar desse nosso encontro. Temos aí um recorde de inscritos até o momento, né? Isso me deixa muito feliz, porque nesse momento nós vamos ter assuntos inéditos para todo mundo. Então, todo mundo que estiver por lá vai ter novidade aí sobre os temas, inclusive sobre os brindes também da semana. O primeiro episódio da Semana da Ginástica Rítmica vai ser disponibilizado na segunda-feira, às 20 horas. Mentira, às 20 horas não. Na segunda-feira, no dia 20 de março. E o tema dessa live vai ser sobre os principais erros que impedem os profissionais de chegar à excelência na GR. Então, os principais erros que impedem os profissionais de chegarem à excelência na ginástica rítmica. Será que você que está aqui comigo está errando, né? Está tendo esses erros aí na sua rotina? Na quarta-feira eu já vou trazer essa virada profissional, porque aí eu vou trazer as soluções para todos esses erros e a forma que a gente pode, então, resolver tudo isso, né? E na sexta-feira, no dia 24, então, o terceiro episódio da Semana da Ginástica Rítmica vai trazer o tema sobre passo a passo da sua jornada, o caminho para a sua jornada de sucesso e de excelência na ginástica rítmica. Então, estou muito feliz de poder trazer esse novo conteúdo para vocês e espero contar com a participação de todos vocês. Aqui na live, a gente tem esse momentinho de segunda-feira, né, para trocar ideia, informação. Adoro quando vocês participam. Agradeço também, porque isso faz com que o algoritmo entenda, né, que o nosso assunto é importante. Mas eu quero continuar por aqui, então eu preciso de vocês. Nada disso seria possível sem a participação de todos vocês. Acho que é isso, os recados da Semana da Ginástica Rítmica. Amanhã, então, às 20 horas, estaremos lá no YouTube esperando por vocês.
Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, professora, treinadora, árbitra da nossa modalidade, e nesse canal, nesse perfil, eu trago para vocês informação e conhecimento para que você tenha excelência e segurança na sua atuação na ginástica rítmica. É um convite muito especial ter vocês em todas as redes, no YouTube, Instagram, TikTok e no Facebook. E quero então reforçar esse convite de ter todos vocês aí na Semana da Ginástica Rítmica a partir de segunda-feira. Eu tô muito feliz de estar com vocês por aqui, né? Isso tudo é muito especial na minha vida. Por anos atuei como treinadora, professora, eu diria que diariamente dentro de quadra, mas hoje eu assumo esse atrás das câmeras para trazer e dividir para vocês todo o meu conhecimento. E toda essa experiência aí sobre a ginástica rítmica. Então, lembra que eu falei sobre sonhos, né? Que nós, profissionais, somos responsáveis pelos sonhos dessas nossas ginastas, alunas ou atletas. Você também pode sonhar, e se você quer realmente conquistar os seus sonhos dentro da ginástica rítmica, conte comigo, porque eu estarei sempre aqui para trazer o máximo possível que eu possa trazer para vocês e dividir com vocês sobre a ginástica rítmica. Então, nos vemos em breve porque já é amanhã, né? E eu, então, quero que vocês compartilhem com todo mundo os convites da Semana da Ginástica Rítmica, o convite do aquecimento, porque amanhã estaremos juntos mais uma vez. Um beijo grande, obrigada por tudo, pela participação de todos vocês. Ludmila, parabéns, Val, pela sua dedicação e profissionalismo. Muito obrigada, muito obrigada. Espero você, então, amanhã às 8 da noite lá, Ludmila. Chama todo mundo, chama toda a galera aí que trabalha com vocês, porque vai ser muito especial. Um beijo grande, boa noite pra todos e até amanhã lá no YouTube, hein? 20 horas. Tchau, tchau.